Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aí sobre o radar da semana. Já ia falar oportunidades da semana, estou mais acostumado com esse. Então, um vídeo aí onde a gente fala sobre Bovespa, DI, Petro, Vale, índices setoriais, o que esperar, né, de fato, para esses setores, para esses índices no decorrer da semana. Lembrando, esse é um conteúdo onde os membros do canal têm prioridade, então domingo eles já recebem ali de primeira mão, fica disponível apenas para os membros até segunda-feira, todo durante o dia, e na terça-feira pela manhã a gente abre aí para todos os inscritos do canal. Então, lembrando, membros têm prioridade aí no recebimento deste vídeo, tá bom? Então, vamos lá, o Daltão aproveitou o feriadão, então pediu por gentileza para que eu pudesse gravar aqui para ele. Então, vou gravar aqui tanto o meu vídeo, tá, de oportunidades para a semana, oportunidades de swing trade, quanto esse daqui do radar da semana, tá bom? Vamos lá, então. Colocando aqui já a tela maior, vamos ver se eu até consigo deixar aqui. Não vai ficar legal. Então, eu vou deixar aqui assim mesmo, tá? E Bovespa, o que a gente teve aí na última semana, pessoal? Uma queda de 1,78%. Na semana anterior, já havia aí apresentado um movimento de baixo, o Dalton já tinha comentado com vocês, aquele candle, aquela barra que tinha deixado ali para trás, no 124,305. Vou tirar aqui rapidamente os desenhos, os estudos, pronto. E aí essa semana deu continuidade, tá? Veio aqui para a região dos 122 mil pontos, basicamente bem próximo ali da região da média móvel de 62 períodos, então chegou muito próximo dela aí, tá? E se aproximando também deste topinho aqui, o fechamento dele, na faixa ali dos 120.187 pontos. Dalton tinha comentado com vocês sobre essa região, então invadiu a região, tá? Lembrando, o que ele também mencionou, que essa parte aqui, o fechamento, é ainda mais forte em termos de suporte. Então, vamos aguardar. É possível que a gente tenha o teste aí nessa região, caso o 122 mil seja perdido aqui realmente, tá? Então, começou ali a semana, oscilou mais abaixo, deu continuidade com candles mais fortes na ponta vendedora. A gente pode ter o teste, então, na região dos 120 mil. Inclusive bem esticado, né? Mas seria aí uma probabilidade de poder dar continuidade. Tentou aí gerar algum novo sinal de fundo, falhou mais uma vez, realmente vai estar fraca essa parte compradora e aumenta ainda mais a chance de poder testar aquele fechamento do gráfico semanal que eu comentei com vocês, tá bom? Falando aqui de bolsas pelo mundo, deixa eu comentar rapidamente aí sobre o S&P 500, aproveitar que eu já estou no índice. Colocar aqui rapidamente no semanal, a gente teve ali a China apresentando a sequência do sinalzinho de topo, tá? Então a gente teve aí em Hong Kong uma queda de 2,84 na semana passada. Na França a gente teve uma queda de 1,26, então ainda dentro de um movimento um pouquinho mais travado, mais lateral, tá? Sem perder ainda essa região de suporte do fundo anterior aqui, mas caso seja pedido, pode esticar um pouquinho mais também ali até os 7.500 pontos. Falando ali no Reino Unido, a gente teve uma semana de leve queda, 0,45, mas que chegou a cair bem ali, chegou a cair mais de 3% e conseguiu se recuperar. Ainda está dentro da correção, então a gente ainda pode ter mais algumas semanas aqui dentro deste movimento. Na Alemanha também queda de 1%, um pouquinho mais fraco, tudo dentro de uma semana de alta aqui ainda e trabalhando ainda acima da média. E no S&P 500 a gente teve um sinalzinho de topo, fechando com queda de 0,5% aqui, tá? Basicamente chegou próximo ali da região da média, não fechou abaixo da mínima da semana anterior, mas se não reverter aqui esse topinho, e pelo contrário, né, se perder aqui essa região da média, mais uma nova perda de mínima aqui, falando de gráfico semanal, a gente poderia ter então um novo movimento de baixa sendo apresentado, e o suporte mais relevante seria esse na faixa dos 4.900 pontos aqui, tá? Então, realmente aí, bolsas pelo mundo ou dando continuidade na correção que já vinha sendo apresentada, ou no caso aqui do S&P 500, abrindo um novo sinalzinho aí de possível correção. Aqui ainda um pouco mais forte, tá, pessoal? Tá trabalhando ainda acima desse topo anterior, acima da média, tá dentro da tendência de alta. Então, apesar aí da primeira perda de mínima aqui, tá, depois de algumas sequências de mínimas ascendentes, um pouquinho mais forte aqui. Então, a gente vai ter que avaliar de fato aí como é que vai ser o decorrer dessa semana, mas todas elas aí ou no processo de correção ou iniciando aí uma possível correção neste momento, tá? Falando do dólar rapidamente, o dólar na última semana apresentou
deixa eu só pegar o mensal aqui, tirar o ajuste, perfeito. Apresentou aqui uma excelente semana de alta, 1,72%. A expectativa era essa, de um sinalzinho de fundo sendo apresentado por aqui. Conseguiu romper com bastante força essa região de topo anterior, também rompeu aí a região da média móvel de 200 períodos, nos 5.200 pontos aqui. E aí temos esse fechamento na faixa dos 5.293 como um possível nível de resistência, mais uma vez. Já foi testado, a probabilidade é alta de ser testado novamente essa semana. Depois tem a máxima aí desse topinho na faixa dos 5.349, e aí teremos alguns fechamentos ali na faixa dos 440, 445 ali, tá? Então, primeiramente, teríamos esses níveis um pouquinho mais abaixo, e se ultrapassarem no decorrer dessa semana, teríamos esses outros níveis um pouco mais acima aí para serem testados. Então, abriu um novo sinal de fundo, já confirmando aqui, em termos de fechamento, um novo pivôzinho de alta, essa superação de máxima aí reforça ainda mais a expectativa de continuidade no movimento. Então, o dólar aí realmente bem forte, esse movimento, tá? Esse rompimento que vem sendo apresentado no gráfico diário aí, fica mais claro ainda essa força compradora nos últimos dois candles ali na quarta e sexta-feira, lembrando, quinta passada foi feriado, né? Quarta e sexta-feira, e a expectativa é de que venha para romper esse topinho aqui no gráfico diário, tá? Então, muita atenção aí na ponta compradora do dólar no decorrer ainda dessa semana, tá? No DI, pessoal, no gráfico semanal, a gente teve aí uma semana de leve queda, de 0,5% aí. O DI que vinha dentro de um movimento de alta, ameaçou uma perda de mínima, ameaçou aí, mais uma vez, corrigir por aqui. A correção anterior aqui foi fraquinha, apenas 2 candles, né? Então, se de repente aí a gente não tiver superação de máxima por aqui, a gente pode sim ter algum processo de correção até a região dos 10.500, 10.400 aqui, que seriam as médias a serem testadas, falando de médio prazo, tá? Reverteu aí a tentativa de topinho por aqui, na região de topo anterior, no gráfico diário vai ficar mais claro, ó. Na região do topo anterior, se reverter aí de fato este movimento, tá? Der sequência aí, a gente pode ter aí o DI buscando primeiramente esse fechamento nos 11 e depois a máxima dele ali mais próximo dos 11.300, né, basicamente, arredondando um pouquinho aqui, seriam esses os níveis a serem testados se conseguir confirmar o pivôzinho de alta lá pelo gráfico diário, tá? Então, a expectativa até é essa, inclusive, né, com o candle que deixou ali na quarta, um de correção aqui na sexta, se tiver algo nesse sentido por aqui, a gente pode ter continuidade aí também, tá? Então, segue um pouco mais positivo, apesar da leve perda de mínima aqui, o DI futuro para poder dar sequência neste movimento, tá? Então, eu ainda ficaria mais atento para ponta compradora do DI, tá bom? Falando aqui agora de Petro e depois de Vale, Petro na última semana apresentou alta de 5,95%, a expectativa seria maior de continuidade no movimento de queda, depois de um forte candle de baixo, um candle de definição, a expectativa maior seria de poder dar sequência, vir testar a região de suporte, mas a Petro nem perda de mínima aí apresentou, né? E foi uma alta aí de praticamente 6%, enfraquecendo metade aí desse candle de baixo aqui. Foi relevante aí a alta de sexta-feira, fechando com quase 3% de alta, vindo aí para superar a máxima deste carinha aqui, que foi o dia que apresentou forte queda, né, de 6% ali. Em termos de resistência, a próxima resistência mais relevante seria, de fato, aí o fechamento desse gap, tá? Nos R$ 40,16. Então, se a Petro superar a máxima por aqui e quiser dar continuidade aí nesse movimento, tá? Seria esse aí o nível de resistência mais relevante de gráfico diário. Se a gente pegar aqui em termos de tendência, no semanal ainda temos uma tendência de alta, tá, pessoal? Apesar daí dessas pancadinhas que dá para baixo aqui a Petro, a gente ainda tem sinais de topos e fundos ascendentes, tá? E foi uma lateralização, mas a gente ainda tem sinais positivos a favor de uma tendência de alta por aqui, tá? Não perdeu mínima, não perdeu fundo anterior, a não ser que tente aí um novo fundo e reverta por aqui. Aí sim a gente teria um primeiro sinalzinho de perda de tendência por aqui, tá? Então a Petro ainda segue dentro dessa tendência de alta aí de médio prazo, tá? No gráfico diário, então, a resistência mais relevante vai ficar no fechamento do gap e o suporte vai ser esse aqui de fundo anterior mesmo, nos 36,70 que foi deixado para trás, tá bom? Não houve rompimento, não houve um novo pivô de baixa por aqui, dando sequência na correção, pelo contrário, houve uma nova recuperação. O que enfraquece aí todo esse viés positivo que eu estou comentando seria um candle já na segunda-feira, aí, basicamente perdendo mínimas, fechando abaixo da média. Isso reforçaria bastante aí a possibilidade de retomada do movimento de baixa. Se não apresentar algo nesse sentido aqui, vier mais fraquinho,
realmente ainda fica aquela expectativa maior de possivelmente fechar esse gap, tá bom? Na Vale, semana passada fechou em queda de 2,89, a Vale que respeitou aí a região da média móvel de 200 períodos, bateu no tempo aqui em termos de correção, tá? Foram 10 semanas dentro deste movimento de alta, contra 10 aqui nesse movimento de baixa, então bateu no tempo aqui essa correção da Vale. Abriu um novo sinalzinho de topo por aqui. Inclusive, este movimento de alta aí foi bem fraco quando comparado a este movimento de queda aqui. Basicamente, aí foi buscar 50% aqui deste movimento anterior. Então, se resolver dar continuidade aí e buscar algo em termos de tempo aqui, a gente poderia ter 10 semanas dentro deste movimento aqui, tá? Não estou dizendo que serão 10 semanas de baixa, tá? Pode ter semana de alta aí no meio do caminho, mas seriam 10 semanas dentro deste movimento aí, tá? De baixa, podendo buscar novamente o suporte no 59 e 71. Seria, inclusive, o suporte mais relevante falando de médio prazo aqui, tá? Nova perda de mínima estabelece um novo movimento de baixa por aqui. Então, muita atenção aí para quem está comprado em Vale, tá? No diário, perdendo esse 62,70 aqui, pode realmente aumentar a expectativa de continuidade deste movimento. Tentou retornar para cima do 64, 64,40, não conseguiu, girou topo, aumentaria então a chance de confirmar esse pivôzinho de baixa e apresentar aquela correção do gráfico semanal. Falando agora dos índices setoriais aqui, pessoal, começando aí pelo IFNC, na última semana apresentando queda de quase 2%, vindo aqui para fechar abaixo da média móvel de maior periodicidade, que seria abaixo da média móvel ali de 13 períodos do mensal. Então, basicamente já são 1, 2, 3, 4, 5 meses aí dentro de uma baixa, são 5 meses dentro de 2 de alta, então a gente ainda tem uma certa força ainda na ponta compradora, mas começando a ficar mais enfraquecida por conta desse fechamento abaixo da média e também abaixo aqui deste topo anterior. Tá? Próximo suporte seria este fechamento aqui, na faixa dos 11.700 pontos. No gráfico semanal seria basicamente aí tá exatamente nesse, né? Então, no semanal seria um pouquinho mais abaixo, na faixa dos 11.160 pontos aqui, tá? 11.160. Então, se não houver aí uma tentativa de recuperação, fechando bem, próxima à máxima, né? Esperando máxima da semana anterior, se não houver algo nesse sentido, a gente pode sim ter o IFNC esticando um pouquinho mais. Então, tomar bastante cuidado aí. Abriu aqui o pivôzinho de baixo na semana passada, deu continuidade, fechou na mínima aí essa semana, o índice do setor financeiro. Então, se resolver esticar aqui, a gente pode ter uma correçãozinha um pouquinho maior aí nos ativos, tá? Inclusive nos bancões aí, tá bom? O IEX, pessoal, na última semana fechou em queda de 2,86, basicamente aí enfraquecendo essa tentativa de recuperação. A expectativa era boa para poder dar continuidade aqui no movimento, poder vir testar esse topo nos 95 mil pontos, e enfraqueceu, mas enfraqueceu forte mesmo, tá? No mensal ainda fechou com uma tentativa de fundo, apesar de ter voltado para baixo da máxima anterior, mas fechou levemente acima da média. Se por acaso esse fundo já for revertido, já voltar para baixo dos 84.700 pontos, ou seja, voltar para baixo desse fundo aqui do semanal, a gente poderia ter o IEX testando a faixa dos 81.250 pontos mais uma vez. Ou seja, anularia aí essa tendência de alta de médio prazo e também essa alta de longo prazo, tá? Porque aí anularia esse fundo aqui que foi apresentado e aumentaria a expectativa de buscar este outro fundo anterior aqui, tá? Então, bastante atenção também no índice de energia, tá em cima de um nível importante, ainda tem esse sinal positivo no mensal, mas se perder esse fundo aqui, pode sim dar uma escada boa aqui até o próximo suporte. Índice de setor de materiais apresentando queda também de 2,67%. Ou seja, pessoal, apesar do Ibov estar um pouquinho mais esticado no diário lá, tá complicado olhar aí realmente para alguma tentativa de recuperação, porque esses índices estão abrindo o sinalzinho de baixa e estão praticamente indo para a terceira semana de um possível de continuidade de um movimento, tá? Então, com exceção aqui do IMAT, né, que já vem caindo há um tempinho, mas até agora não tem nenhum sinal positivo, a não ser que seja uma semana de repique realmente, mas não tem nada assim que, olha, a partir de agora a gente vai ter essa reversão. Infelizmente, nos índices aqui a gente não está conseguindo enxergar isso ainda, tá? E o IMAT aí apresentando queda na última semana de 2,67%,
perdeu essa região de suporte, esse fechamento dos 620 aqui, e agora, em termos de suporte aí mais relevante, vai ficar na faixa aqui dos 5.230, tá? Então, poderia aí o IMAT esticar um pouquinho mais, falando de médio prazo também. No diário, tá esticado aqui o movimento, houve tentativa de recuperação, falhou em cima do suporte. Se resolver dar continuidade, perdão, seria realmente aí aquele suporte que eu mencionei do gráfico semanal. Então, é o que eu estou comentando com vocês. Essa semana, só se realmente tiver alguma tentativa de repique, tá? Porque em termos de suporte, a gente não tem nada aí de relevante para falar, olha, a partir de agora, possível reversão de tendência, tá? Então, fiquem atentos aí. Houve repique de forma mais fraca, sinal negativo, seria a possibilidade aí de abrir posição na ponta vendedora. O imóvel aqui, o índice do setor imobiliário, apresentando queda de 1,41%. Dá para confirmar um novo pivôzinho de baixa por aqui. A gente já tem topos de fundos descendentes sendo apresentados. Confirmando esse pivôzinho, aumentaria a probabilidade de buscar esse suporte, que vai desde o fechamento no 785 até a perda de mínima ali no 772, tá? Então, seria basicamente essa região aqui. Confirmou esse pivôzinho aqui, reforça muito essa expectativa de continuidade até esses níveis mencionados. Então, ficar atento aí, inclusive, essa semana pode ter oportunidade na ponta vendedora do setor imobiliário aí, tá? Tá para confirmar esse pivôzinho aqui. Também tá feia a coisa, seria perder aqui a região da média móvel do gráfico mensal, e se perder esse fundo anterior aqui, na faixa dos 772, seria aquele fundo do semanal, a gente poderia aí ter um novo movimento de baixa um pouquinho maior também no setor imobiliário. E por fim, pessoal, falando do ICON, esse também não está nada legal, queda de 3,71%, topos de fundos descendentes sendo apresentados, e essa semana vindo para poder também confirmar um novo pivôzinho de baixa por aqui. Confirmando o pivô de baixa, tem suporte na faixa dos 2.500 pontos, tá? Até a região um pouquinho mais abaixo dos 2024 a 2.500 pontos aqui, redondo, tá? Então, seria essa região de suporte, caso esse pivô de baixa seja acionado e confirmado, a gente poderia ter esse movimento de baixa acontecendo. São 2 semanas de queda, aqui foram 1, 2, 3, 4 semanas dentro desse movimento de recuperação, também foram 4 por aqui, então se resolver aí copiar no tempo esse movimento, a gente poderia ter mais 2 aqui dentro deste movimento de baixa. Então, realmente, aí um cenário bem ruim, tecnicamente falando, principalmente para o setor aí de consumo, tá? Seria basicamente voltar a testar esses 2 fundos anteriores. Quanto mais vai testando aí esses níveis de suporte, resistência, mais vai aumentando aí a probabilidade deles serem rompidos, tá? Mais testa, mais é como se você ficasse batendo, uma hora rompe. E aí, se romper essa região aí, pode esticar um pouquinho mais para baixo também o setor de consumo. Então, por hora, para essa semana, vamos ficar mais atento com essa região aqui, tá? Porque mesmo se vier numa estilingada só, tende a ser testado aí, principalmente se vier nessa estilingada só, e possivelmente aí tem alguma tentativa de repique na sequência, tá? Mas não tá legal também, tá bom? Então, vamos ficar atentos. O que eu diria assim, né? E Bob, se tentar iniciar a semana aí com um sinalzinho de alta, ficar atento como é que vai ser, né, após esse sinal de alta, a tentativa da recuperação. Se vai ser mais fraca, se vai vir com candle de força, o que seria isso? Candles cheios, né? O corpo mais cheio. Você vê aí bastante corpo branco, né? Se você usar o preto e branco, como eu e o Dalton aqui, tá? Se não, verde, vermelho, ou a cor que você utilize aí. Abriu aqui, deu continuidade com o corpo cheio, não tem aquelas sombras enormes aí para cima ou para baixo, né? Se não tiver algo nesse sentido, realmente aí a gente pode ter força sendo apresentada e é uma tentativa boa aí de recuperação. Caso contrário, vem, já gera um sinalzinho de fundo, mas fecha aqui embaixo. Aí no outro dia vem, pede mínimo, fecha aqui desse jeito. Aí a chance da gente ter um repique mais fraco realmente para poder dar continuidade na correção depois aumenta bastante. Então, o início da semana aí vai editar o ritmo, se vai ter uma tentativa de repique para dar sequência no movimento ou se de fato já vem aí no movimento de baixa, dando sequência, apesar aí de realmente estar bem esticado. Para quem acompanha lá dentro do aplicativo do Invest, o GPS da tendência tá com basicamente 60-30, então 70-30, perdão. Então ainda teria um leve espaço aí para os ativos, alguns ativos esticarem um pouquinho mais também, falando de movimento de baixa. E o 30 que eu digo é apenas 30% aí no positivo, os outros 70% no negativo,
tá? Dos 100 ativos que a gente acompanha. Então, ainda teria espaço para alguns ativos aí darem sequência neste movimento. Então, realmente aí um momento um pouquinho mais complicado de continuidade dessa correção aí, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Eu desejo aí uma excelente semana a todos, um excelente mês de junho que se inicia, né? E amanhã, 8h45 da manhã, estamos ao vivo aqui no canal com a nossa sala ao vivo. Combinado? Um grande abraço a todos e até mais.